Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Nós queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia. Lembrando que você que quer acessar os horários do programa Papo Saudável, é só acessar o site www.tvcidade.net, clique no link programação e confira todos os nossos horários. Através do site você pode também conferir ao vivo a nossa programação. O nosso programa tem o intuito de levar até você informações interessantes, informações esclarecedoras das mais diversas áreas da saúde. Hoje nós vamos falar sobre cálculo renal. Para falar sobre essa temática, nós recebemos no programa de hoje o Dr. Antônio Souza Júnior, urologista aqui da nossa cidade, também professor da nossa universidade, professor da UNOESC. Em primeiro lugar, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com você, poder cooperar aí com a TV Cidade aí, em alguns temas aí de importância na saúde aí da população. Tá certo. Doutor, nós podemos começar por este conceito do cálculo renal, que é muito mais comum do que se pensa. O que é o cálculo renal, doutor? Certo. Veja, então, o cálculo renal, Gustavo, a litíase urinária, como a gente costuma dizer, né? Na verdade, na urina, né, existem cristais, né? Então, a urina é uma solução, né? Existe líquido e cristais, né? Cristais de variadas naturezas, né? Cristais de oxalato, cristais de cálcio, cristais de fosfato, né? Então, esses íons estão dispersos na urina, né? E, então, por alguns motivos que nós vamos falar aí no decorrer do programa, né? Esses cristais, eles podem se agregar, né? Imagina como se fossem grãozinhos de areia aí que vão se agregando um grãozinho sobre o outro, né? E essa agregação vai produzir uma pedrinha, que é o cálculo urinário, né? Então, por aí você também já pode imaginar que uma concentração maior, né? Então, uma urina, por exemplo, mais concentrada, vai ter uma chance de formar cálculos, né, maior do que uma urina mais diluída, né, menos concentrada. E esse é um dos motivos que a gente diz para o indivíduo que tem cálculo renal sempre tomar muito líquido, né? Então aí já vem uma explicação, né? Então basicamente os cálculos urinários são essas pedrinhas, né, que podem se formar em todo o aparelho urinário, né? Desde o rim aí, né, que percorrendo o ureter, até cálculos que podem se formar na bexiga, né, também isso também pode ocorrer, né, a incidência da litíase urinária, né, é uma incidência bastante importante, né? Existem algumas questões que podem levar ao cálculo urinário, por exemplo, a hábitos alimentares, enfim, algumas outras questões que estão relacionadas a essa patologia ou não existe isso, doutor? Existem, Gustavo. Como a gente estava falando, você tocou muito bem hábitos alimentares, por exemplo, né? Certo. A gente estava falando da urina mais ou menos concentrada. É uma coisa importante. Uma outra coisa que é importante é em relação ao sal, né? Então, a gente sempre pede para as pessoas ingerirem uma quantidade menor de sal, né? Algumas proteínas animais também estão relacionadas, né, às vezes com a maior formação. Então essa é uma questão relacionada à dieta, né? Uma outra questão interessante em relação à tua pergunta é um fator geográfico em relação à incidência do cálculo renal. Por quê? Por causa do clima. Então isso já foi demonstrado em vários estudos que regiões de clima quente têm uma incidência maior de cálculos renais do que de regiões de clima frio. E por que isso, Gustavo? Porque no clima quente o indivíduo transpira mais, sua mais, perde mais líquido, né, pela transpiração, acaba concentrando mais a urina, ele urina menos. E isso tem uma tendência a formar mais cálculo. Nas regiões mais frias, o indivíduo acaba perdendo menos líquido pela transpiração, né, urina mais, a urina fica mais diluída, né, então a incidência de cálculos é menor. Então isso é interessante, esse fator geográfico também ocorre, né. E a questão do diagnóstico, doutor, como que é feito esse diagnóstico do paciente que tem a possibilidade de ter o cálculo renal? Perfeito. Então, assim, o diagnóstico, acho que nós poderíamos separar em duas formas, né? Então, o indivíduo, por exemplo, que tem uma crise
de cólica nefrética, que a gente chama, né? Que é aquela crise que todo mundo já ouviu falar aí, da pessoa que às vezes tem que até ir para o hospital, né? Com dores de forte intensidade, né? Que é a cólica nefrética, né? Que a gente pode demonstrar, né? Como é que isso ocorre. Então, esse aqui é um diagrama do aparelho urinário, né? Então nós temos aqui o rim, né? A parte em vermelho, né? É a parte do parênquima renal, que é a parte nobre do rim que filtra o sangue e produz a urina, né? Essa urina cai nesse sistema coletor que a gente chama e vai descer por esse tubinho, como vocês estão vendo aqui, até chegar na bexiga. Então, um cálculo urinário, ele pode se formar, por exemplo, aqui em cima, como eu vou fazendo uma marquinha aqui, né? Os cálculos renais se formam, então, aqui em cima no rim. O cálculozinho que está ali no rim, enquanto ele está lá no rim, ele não causa, na maioria das vezes, dor para o paciente, um desconforto maior. O problema, Gustavo, é quando ele se desprende aqui do rim, ele tem que descer por esse canalzinho, que é o ureter, até chegar na bexiga. Porque nessa passagem ele pode parar aqui no meio do ureter, por exemplo, entendeu? E o que ocorre? O rim continua produzindo urina, né? E essa urina não consegue descer para a bexiga. Então ocorre uma obstrução aqui, uma dilatação de todo esse sistema e a dor forte. É esse indivíduo que tem aquela crise de cólica nefrética, que vai para o pronto-socorro, tem que fazer medicação, tudo isso. Bom, então o diagnóstico, inicialmente clínico, como a gente está dizendo, e depois o que ocorre para se complementar esse diagnóstico, respondendo a tua pergunta, são métodos de imagem que geralmente a gente utiliza, né? Então você vai fazer uma radiografia do indivíduo e geralmente um exame de ultrassom que pode demonstrar, né, a presença desses cálculos ao longo urinário, né? Então basicamente isso acaba fazendo o diagnóstico, né? E obviamente de acordo com a posição e o tamanho do cálculo vai depender aí as formas de tratamento aí do cálculo, né? Nem sempre o paciente consegue eliminar espontaneamente essa pedra, esse cálculo, doutor? Exatamente. Nem sempre ele elimina espontaneamente, né? E isso, Gustavo, está muito relacionado com o tamanho do cálculo, né? Então, a gente tem mais ou menos assim algumas estatísticas, né, a respeito disso. Então, por exemplo, cálculos pequenos que a gente considera aí até 5 milímetros, né? O paciente tem uma chance grande, em torno de até 90%, de eliminar um cálculozinho que tem até 5 milímetros, né, espontaneamente. Eliminar, que a gente diz, é ele passar aqui do ureter e cair dentro da bexiga. E quando ele cai na bexiga, depois a uretra, o diâmetro é muito maior, ele elimina o cálculo na urina, né? Então, cálculos pequenos ele consegue, né? Agora, quando os cálculos são maiores, né, próximos de 1 centímetro, se imaginam, né, um cálculo maior, o indivíduo não consegue eliminar o cálculo espontaneamente. Aí então, né, na verdade, hoje em dia, né, melhorou muito o tratamento, principalmente desses cálculos maiores, né, em virtude de alguns procedimentos que a gente tem para retirar esse cálculo, né, com um trauma menor para o paciente, comparado aos procedimentos que a gente tinha no passado, vamos dizer assim. Tem uma curiosidade, quem sabe o nosso telespectador também tem essa curiosidade. O rim, ele tem um tamanho, ele é grande, ele pode ser comparado com o que, doutor? Então, o tamanho do rim pode variar um pouco, pode variar para pessoa, claro, né? Mas mais ou menos aí você imaginar como a gente tá tamanho de um pãozinho francês. Pãozinho francês. Né? Então, mais ou menos esse às vezes é o tamanho do rim, né? Então, você imagina, até fazendo essa comparação, por exemplo, com uma cirurgia aberta, como a gente dizia no passado, você imagina que vamos pegar esse pãozinho francês e abrir ele de fora a fora, você abria o rim. Isso era feito no passado, para você acessar o rim e tirar os cálculos. Você imagina o trauma, né? Que isso, né? Então, hoje em dia, por uma incisão pequena, e apenas, né, uma incisão de 1 centímetro, você acessa o rim também, causando um trauma muito menor para o órgão, né? E uma recuperação muito melhor para o paciente, né? Então, são procedimentos aí que vão agregando aí, né, e melhorando aí o resultado do tratamento da litíase. Isso obviamente que tem com o próprio desenvolvimento aí tecnológico, o advento da fibra ótica, as microcâmeras, tudo isso, né, possibilitou aí, né, essas cirurgias, né. Tá certo, nós vamos a um breve intervalo, doutor. Voltamos em seguida aqui no programa Papo Saudável. Já voltamos, fique com a gente.